Bom dia, minha turma show de conhecimento do quinto ano A e do quinto ano B. Hoje, o dia da semana é quarta-feira e a data 16 de setembro de 2020. E hoje estaremos finalizando os conteúdos do módulo de disciplina de língua portuguesa. Quer dizer que temos um novo assunto para fechar os conteúdos do nosso módulo. Vamos lá. E o novo assunto é futuro do presente e futuro do pretérito no módulo 2, na página 75. Então, vamos lembrar. Nós estamos falando nesse momento de uma classe gramatical que mais sofre variações, que é qual? O verbo. E o que é verbo? É uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o verbo tem seu tempo, né? Os tempos verbais, que são presente, passado e futuro. Presente, nós precisamos lembrar da palavrinha hoje. Está acontecendo agora, é hoje. Passado, ontem, lá atrás. Futuro, amanhã irá acontecer. No último assunto, nós estudamos sobre o tempo verbal, pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Assim como o pretérito tem dois, nós nesse momento estaremos estudando o futuro do presente e o futuro do pretérito. Como assim? Vamos compreender. O futuro do presente indica uma ação que certamente, com toda certeza, irá acontecer no futuro. Uma dica para identificar um verbo na conjugação, se ele é futuro do presente, é você perceber a primeira terminação, né? A primeira pessoa do singular na terminação desse verbo. Com toda certeza, se ele for futuro do presente, a conjugação na primeira pessoa terá a terminação rei, aqui como a pouco colocou. Exemplo, eu partirei, eu falarei, eu cantarei. Coloquei aqui um quadrinho para a gente visualizar melhor. Perceba a terminação da primeira pessoa. Então, eu coloquei o verbo andar, vender, partir. E quero que vocês percebam que os três verbos na primeira pessoa do singular, eu, a terminação é rei. Significa dizer que esse verbo está sendo conjugado no futuro do presente, no tempo verbal futuro do presente. Eu andarei, eu venderei, eu partirei. Perceberam? Então a dica é rei. Se você identificar na conjugação da primeira pessoa a terminação rei, então estamos falando de um futuro do presente. E o futuro do presente também significa dizer que você está falando de uma ação que com toda certeza irá ocorrer no futuro. O futuro do pretérito, minha pró? O futuro do pretérito já muda um pouco. Indica algo que aconteceria em um tempo futuro, mas tem uma condição, tem um porém para que venha acontecer. Por exemplo, eu sairia se não chovesse. Qual é a condição de eu sair? É se não houver a chuva. Percebeu?
o futuro do pretérito indica algo que aconteceria no futuro diante de uma condição, tem um porém, né? Depende de algo para acontecer. E a dica para identificar o futuro do pretérito na conjugação, se o verbo está no futuro do pretérito, é você perceber a primeira pessoa do singular dele também, onde a terminação do verbo no futuro do presente aparece, a terminação ria, ria. Eu falaria, eu cantaria, eu partiria, eu compraria. E coloquei aqui mais um quadrozinho para vocês perceberem essa terminação. Então, eu coloquei o verbo cantar, varrer, sentir. Perceba a primeira conjugação dele, como até as demais, até aqui, na terceira pessoa, ele. Então, eu cantaria, eu varreria, eu sentiria, tu cantarias, tu varrerias, tu sentirias, ele cantaria, ele varreria, ele sentiria. Percebeu? Toda vez que você perceber que o verbo na primeira pessoa do singular, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Tiver a terminação ria, significa dizer que esse verbo está no tempo do modo do indicativo futuro do pretérito, que é algo que aconteceria no futuro com uma condição. Depende de algo para que venha acontecer. Tem também algo para chamar a atenção dessa turminha. A terminação do rão e do rã. Quando a gente fala rão e rão, o som, os fonemas parecem não ter diferença, mas na escrita tem uma diferença enorme e significativa para a gente perceber se o verbo está no passado perfeito ou no futuro do presente. Toda vez que você encontrar o verbo na terceira pessoa, na terminação aparecer o RAM, nós estamos falando de um passado perfeito. Ele indica um passado perfeito. Eles falaram, já aconteceu. Eles participaram. RAM, passado perfeito, já aconteceu. E quando a terminação é RA, tio e o O, rão, indica um futuro do presente. Ainda vai acontecer. Eles terminarão. Então, ainda não terminou. Eles chegarão. Não chegaram. Diferente, se eu escrever chegaram, chegaram, aqui já aconteceu. Percebeu? Aqui já aconteceu. No caso do RA, tio e O, é futuro. No RAM, já aconteceu, passado perfeito. Fiquem atentos, porque quando nós pronunciamos, não conseguimos perceber logo de imediato na fala se tem uma diferença. Só se falarmos com mais calma, pausadamente, perceberemos que o rão com RAM ele é mais suave, que é o quê? Um passado perfeito, RAM. Mas quando nós falamos rão com RA, tio e O, já falamos com um pouco mais de intensidade, pronunciamos com mais força e indica um futuro do presente.
E o futuro do presente é o quê? É algo que com certeza irá acontecer no futuro. Percebeu, turminha? Agora temos atividade no módulo de vocês da página 75, ó, futuro do presente, até a página 79. Vamos praticar, turminha. Um beijo no coração dessa turma. Show de conhecimento!